Boa noite, internautas. Estamos aqui em mais uma edição do TV Sindi Médico. Agradecer a audiência e hoje temos o prazer de ter aqui com nós o Dr. Jorge Dazi, médico ginecologista do Rio de Janeiro, um colega atuante na área sindical, teve 6 mandatos na frente daquele sindicato que muito bem conduziu o Rio que tem uma medicina difícil, né, Jorge? Então, e hoje, agora em julho, acaba de assumir a presidência da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos. Já temos um monte de perguntas aqui, Jorge. Quer dar uma boa noite ao pessoal? Eu quero inicialmente agradecer o convite do Sindicato dos Médicos para essa entrevista. Para mim é motivo de grande prazer e honra participar de um programa dessa magnitude, dessa importância. O Sindicato dos Médicos de Brasília, do Distrito Federal, é um dos mais importantes do Brasil e ele é tão mais importante no Brasil que ele consegue, inclusive, veicular um programa semanal de grande importância, fazendo essa comunicação com o médico e com a população de uma forma geral. Então, parabéns ao sindicato por esse projeto que é, sem sombra de dúvidas, fundamental. E o seu tempo de mandato no Rio, nesses 6 mandatos, você enfrentou as organizações sociais, várias coisas, que as perguntas estão chegando. Eu já queria começar aqui fazendo, qual a sua prioridade da sua gestão frente à FENAM hoje, Federação Nacional dos Médicos? Bom, a Federação Nacional dos Médicos é a entidade que representa os médicos em todo o país e é também a instituição que reúne todos os sindicatos médicos do Brasil. Então, ela é uma instituição de fundamental importância. Ela é que unifica o movimento sindical médico. É ela que consegue dialogar com os sindicatos em todo o país, numa perspectiva de que, através desse diálogo, a gente possa construir um projeto de luta conjunto. Então, é evidente que a nossa participação na federação vai ter que ser no sentido de incentivar esse trabalho, de unificar esse movimento nacional, tentar manter essa interlocução com os sindicatos de maneira muito frequente, que eu acho fundamental, trazer esses sindicatos também com a mesma frequência à sede da FENAM, onde nós possamos realizar plenárias com todos os sindicatos do país, para que a gente possa discutir a realidade do médico, a condição de trabalho desse profissional, como ele está atendendo a população hoje em todo o país e o que é necessário para a FENAM e os demais sindicatos juntos podemos fazer no sentido de melhorar essa realidade. O meu objetivo vai ser esse, trazer os sindicatos para dentro da FENAM e a FENAM dentro dos sindicatos e nessa troca a gente ir construindo um modelo de gestão que possa permitir essa interlocução e a organização da luta em todo o território nacional. Dr. Dazi, hoje, recém-assumida a presidência da FENAM, qual é o papel da FENAM na reforma previdenciária e trabalhista? O que o senhor tem de projeto institucional para essa reforma que tanto tem critérios que está prejudicando o andamento? Hein? Bom, nós temos que combater as reformas, porque, em primeiro lugar, essas reformas não foram discutidas com a sociedade. A reforma trabalhista, inclusive, ela hoje já está praticamente concluída no Congresso Nacional. Ela estava pautada, inclusive, para ser discutida hoje no Senado Federal. Não sei nem se houve essa discussão, porque havia uma manifestação de algumas senadoras obstruindo o trabalho da mesa diretora do Senado Federal. Não sei nem se houve a discussão e a votação da reforma trabalhista. Mas, sem sombra de dúvida, a reforma trabalhista é um grave retrocesso na vida nacional, especialmente na questão dos direitos dos trabalhadores. Na reforma previdenciária, então, é pior ainda, porque é uma reforma que vai mexer com uma realidade, principalmente envolvendo a população brasileira de uma forma geral, mas principalmente aquela população que está prestes a se aposentar. Direitos adquiridos, Direitos adquiridos estão sendo jogados na lata do lixo. Estender o tempo de trabalho, que no Brasil é um problema seríssimo, você estendeu o tempo de trabalho para que você possa fazer jus à aposentadoria. E ela parte de alguns princípios que são equivocados, na minha opinião, e fazem parte de uma cultura que tenta ser imposta à opinião pública como a previdência deficitária. Quer dizer, a grande... Não fecha essa conta, né, Jorge? O que vem de lá e o que vai de cada informação Mas tem um aspecto que os economistas têm estudado isso, que mostram que a previdência ela é superavitária. Né? Sim. Então, na verdade, se ela é superavitária, é preciso que se explique
a destinação dos recursos da Previdência. E, na verdade, isso nunca foi público. Quer dizer, na verdade, nós sabemos que a receita da Previdência ela engloba vários tributos importantes que são desviados para outra finalidade. E a FENAM vai se posicionar nisso, né? A FENAM já está se posicionando nisso e vamos trabalhar no sentido de tentar interferir ainda nessa discussão da reforma previdenciária. E um assunto puxando o outro, como que você vê as manobras que estão sendo feitas para descaracterizar o SUS? Bom, na verdade, a ideia de descaracterizar o SUS é uma ideia já de algum tempo. Né? As grandes vitórias que nós tivemos na Constituinte e na Constituição de 88 foi ter um modelo de assistência com equidade, amplo, nacional, com igualdade de condições. Foi uma conquista importante, eu participei disso ativamente naquele período. Os médicos, de uma forma geral, participaram ativamente daquele período e nós conquistamos esse modelo, que não é nenhuma maravilha completa. Ele tem os seus problemas, mas ele tem pelo menos algo que é fundamental, que é consagrar o direito à saúde da população como dever do Estado. O que nós temos visto ao longo do tempo são governos que insistem na possibilidade de mudar as regras do sistema, trazendo para esse sistema a presença do privado de uma forma que é inconstitucional, porque na legislação do SUS o privado tem um papel específico, que é o papel suplementar, complementar. O que se tenta fazer hoje é transformar o público, entregar esse público ao privado. E essa descaracterização do SUS, com certeza, acarreta sérios prejuízos à população. A gente vê e assiste ao longo dos anos que não tem uma política de Estado, tem uma política de governo local, né, temporal, né, de período eleitoral. Aquele grupo faz isso, o outro faz aquilo e o Estado em degradação. Nos seus 6 anos de presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, como que você viu o desmonte no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem sido balão de ensaio de muita coisa, né? Muita coisa positiva e muita coisa negativa. A coisa positiva foi a própria reforma sanitária que deu origem ao SUS, né? Nasceu na Fundação Oswaldo Cruz, enfim, o debate dos sanitaristas na época evoluiu para que a gente tivesse hoje na Constituição o Sistema Único de Saúde. Do ponto de vista do que é predatório, do que é ruim, é que o balão de ensaio no Rio de Janeiro foi com relação a incentivar a entrega do público ao privado. Então nós tivemos vários modelos de gestão privada, esses modelos mostraram a sua total ineficácia, não houve melhoria da qualidade do atendimento, ao contrário, alguns projetos dessa natureza cumpriram um papel de fazer lavagem de dinheiro. Hoje está vindo a público, né, denúncias importantes que levaram o ex-governador Cabral à cadeia, o secretário de Estado à época também preso, exatamente porque lavaram dinheiro público nesse projeto de entrega do público ao privado através das organizações sociais. Então, é um projeto que, longe de representar o avanço ou a melhoria da assistência, só acarreta prejuízo ao interesse público. Darcy, quantos anos na medicina do Rio de Janeiro? Eu sou médico há 43 anos. 43 anos. Modelo OS, um desastre, que você acabou de falar. Um desastre. O que está pior no Rio hoje? A medicina estadual, municipal, a federal, ou virou uma coisa só, com isso que está se passando e que os tribunais têm mostrado? Nós temos constatado que é um retrato comum, né, na área da saúde pública. Esse retrato ele se expressa de várias formas, ele se expressa num déficit de pessoal. Nós não temos uma carreira que incentiva o profissional a permanecer na vida pública, a remuneração é baixa, isso acarreta a evasão desses profissionais. Nós não temos condição de trabalho, ambiente de trabalho que possa permitir a segurança do exercício da profissão. Nós não temos investimento nesse sistema, são hospitais, na maioria das vezes, antigos, e os novos que foram construídos pelo governo do Sérgio Cabral, que está preso hoje, esses novos todos foram geridos pelo setor privado. Então, foi ótimo para o setor privado, porque receberam pronto unidades de saúde, receberam dinheiro público para fazer a gestão dessas unidades, e é um desastre hoje esse modelo, porque na medida em que o Estado do Rio de Janeiro hoje vive uma crise grave, econômica inclusive, e os repasses não estão sendo feitos para o setor privado, muitas dessas empresas estão abandonando a rede pública, deixando a população entregue à própria sorte. Me chegou uma pergunta aqui, os internautas aqui já pela terceira vez aqui, parabenizo o trabalho do Sindicato dos Médicos na expectativa de não deixar o Instituto do Hospital de Base passar.
E teve esse momento agora, nós já estamos tomando todas as providências, capitaneado isso pelo nosso representante, Dr. Gutenberg. A FENAM hoje já abraçou essa causa e vai entrar junto com nós aqui em relação ao que aconteceu no Distrito Federal? Qual é a sua leitura? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. O projeto do privado substituir o público, ele é inconstitucional. É preciso deixar claro que a Constituição diz que o privado ele é complemento do sistema público de saúde. Ora, se ele é complemento do sistema público de saúde, ele não pode substituir o Estado. O Estado que eu me refiro, lato sensu, qualquer governo. Então, na medida em que o Estado entrega o público ao privado, ele está abrindo mão de uma obrigação constitucional que é garantir o acesso da população ao sistema público de saúde. Então, essa é uma modalidade absolutamente irregular. Nós temos vários modelos em que o público, a tentativa de entregar o público ao privado tem se viabilizado, mas tem se viabilizado de forma desastrosa. Nós temos o caso da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós temos aqui esse instituto que está sendo apontado como uma solução para a crise, mas longe de ser solução, vai representar o retrocesso. Essas modalidades privadas, elas criam um apartheid dentro da instituição, porque se estabelece salários diferenciados entre aqueles que são servidores públicos e essa mão de obra terceirizada. Essa mão de obra terceirizada fica exposta, né, a uma situação em que esse médico perde, vamos dizer assim, a autonomia do exercício profissional, porque ele é contratado pelo regime seletista e o regime seletista não dá a ele a mesma garantia que dá para o estatutário quando ele tem a estabilidade. Então é um projeto que, longe de representar um avanço, significa, na minha opinião, um grave retrocesso ao que nós aprovamos na Constituição de 88. Eu vou emendar a sua fala sobre a EBSER, tem uma pergunta aqui. Hoje nós temos também a Universidade de Brasília, que está sendo regida pela EBSER. E você também é funcionário público federal, né, de carreira. O que a FENAM tem feito e vai ainda propor mais ações em relação à EBSER e ao modelo que está nas universidades brasileiras hoje? O problema da EBSER é que ela dentro desse modelo de entrega do público ao privado, ela é mais uma opção e uma opção aperfeiçoada ao que nós tínhamos antes. Funcionou, Darcy? Não tem funcionado. Não. Onde ela existe, não tem, degradação total, tem dado um resultado muito ruim. Então, é preciso que essa questão seja enfrentada com todas as nossas forças, com todos os nossos meios. Você liderou um grande movimento no Rio que separou a medicina federal de lá, dos hospitais públicos, das universidades e tudo, né? Exatamente. Você teve retaliação disso com o governador também à época, não foi? Tivemos retaliação, mas tudo isso está superado. Agora, só para fechar na questão da EBSER, o que é preciso deixar claro é o seguinte, que o modelo da EBSER, ele, quando nasceu o projeto, quando a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, imediatamente o Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. E ele enxergou na lei que criou a EBSER, dos 13 artigos que dão origem à EBSER, ele identificou 12 que são inconstitucionais. Então, existe hoje uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal que discute a ilegalidade da EBSER. O problema é que o Supremo Tribunal Federal não julgou essa ação, então a EBSER existe porque tem um vácuo no Supremo Tribunal Federal de não ter decidido sobre esta ação. Se já tivesse decidido, provavelmente nós não teríamos mais EBSER presente no cenário da saúde pública. Agora, o governo trabalha torturando, né, os diretores desses hospitais universitários, obrigando a que esses hospitais façam adesão à EBSER. Quem não faz adesão à EBSER sofre a retaliação do governo federal. E eu tenho no Rio de Janeiro 3 hospitais universitários importantes. O Clementino Fraga, do Fundão, que não aderiu, então sofre as consequências de não ter feito essa adesão à EBSER, tem uma crise gravíssima, mas em compensação, o Gafré e o Antônio Pedro, que são hospitais de universidades federais que aderiram à EBSER, já passaram a receber dinheiro público e estão hoje numa situação melhor. Mas essa melhora que ocorre geralmente é no início, porque no andar da carruagem se revela o projeto predatório no que diz respeito ao funcionamento desses hospitais. Qual é a sua avaliação sobre o ministro da Saúde, Ricardo Barros, dentro de todo esse contexto? O ministro, lamentavelmente, é uma dessas autoridades que a gente quer ver o mais longe, o mais rápido, longe do cargo, porque é um cidadão que não tem civilidade, não tem urbanidade, não tem uma relação de respeito com as instituições, é uma pessoa que ofende a categoria médica publicamente, quer dizer, é uma pessoa que é um péssimo exemplo
para um administrador público, porque um dos princípios básicos da administração pública é o respeito, é a respeitabilidade. Quer dizer, um gestor público, ele não pode fazer uma interlocução com a sociedade civil organizada dessa forma violenta, dessa forma desrespeitosa. Então ele é um péssimo exemplo de servidor público. Ele não pode continuar mais como servidor público. Eu espero que o ministro esteja já no final da sua presença no Ministério da Saúde. Como você vê a avaliação dos médicos no movimento sindical em geral no Brasil hoje, Darcy? Porque eu acho que isso traz para nós um reflexo do que você respondeu, que se a categoria tivesse unido em todos os escalões, do vereador ao presidente da República, e nós temos contingente para isso, e não fizemos isso, o Ricardo, que está dando todo esse mau exemplo, colocado por situação partidária, acho que não estaria atropelando da forma que está fazendo. No que o médico precisa fazer para ter mais representação sindical nisso? O que o sindicato precisa fazer para isso? Eu acho que nós temos um debate que não está concluído ainda, que é buscar conhecer melhor a realidade nacional para ver de que maneira o sindicato pode se envolver mais com a sua categoria. Eu falo isso de uma forma geral. Mas nós, médicos, temos um dever de casa que precisa ser feito. Nós temos hoje uma realidade nacional em que, do ponto de vista objetivo, não há divergência entre os médicos. Se você perguntar hoje ao médico o que ele acha da saúde no país, ele vai te dizer que ele acha que a situação está grave, que preocupa ele. Aliás, pesquisas já foram feitas nesse sentido e revela isso. Trabalhando nas piores condições possíveis, né? Piores condições. Agora, por que essa situação, que objetivamente se traduz por essa opinião, por que isso não se traduz em ação concreta de luta desses médicos dentro do movimento sindical? É porque existe algo que nós ainda não conseguimos viabilizar, que é atrair esse profissional médico para dentro do movimento sindical. Agora, existe também um outro fator que dificulta muito, que é a luta pela sobrevivência. Hoje, para sobreviver, esse profissional médico ele precisa desempenhar várias funções, ele precisa ter várias relações de trabalho, o que leva ele a um desgaste físico muito grande, e é claro que esse desgaste também leva ele ao afastamento vamos dizer assim, da participação dele nas lutas sindicais. Mas o quadro hoje é muito grave. Algumas lutas importantes mobilizaram os médicos, como foi o caso daquela medida provisória 568, que o governo queria reduzir o salário dos médicos à metade. A gente conseguiu mobilizar os médicos no Brasil inteiro. Então eu acho que essa questão, quando você consegue ter uma pauta específica que está afetando diretamente o médico e as entidades médicas se comprometerem para unificar essa luta, eu acho que a gente consegue trazer esse médico para dentro do movimento, porque a gente já viu que isso deu certo em outros movimentos. Então eu acho que nós precisamos agora tentar viabilizar a unificação das entidades médicas nacionais e a unificação também do movimento sindical nas bases. Se nós conseguirmos reunir essas entidades em âmbito nacional e regionalmente falando, eu acho que a gente passa a ter uma estrutura de luta superior à que nós temos hoje e a gente consegue vincular a indignação desse médico com o que ele vive hoje e mostrar a ele que a única solução que ele tem é a luta, e essa luta tem que se dar dentro do movimento sindical. Eu acredito que essa tese que nós pretendemos levar para dentro da FENAM pode viabilizar um resultado muito positivo. Hoje, acho que nós temos no Brasil em torno aí de uns 430, 450 mil médicos, né? Você me posiciona e acredita que nas próximas eleições o médico vai estar mais envolvido por toda essa situação que ele passa, péssimas condições de trabalho, salário e, consequentemente, vendo o sofrimento e a sequela da população. Dentro desse desenho, a FENAM tomou um passo, o Sindicato dos Médicos esteve muito presente nisso. Mais uma vez, acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho do Dr. Gutenberg, que é a inteligência disso. Fale para os nossos internautas que nós estamos hoje com a Confederação Nacional dos Médicos, o que isso representa para o médico brasileiro, o que isso representa para cada estado, e que a gente está acreditando na base de tudo que você trouxe com a sua experiência de 43 anos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa situação da vida parlamentar, ela não pode ser dissociada da luta sindical. Perfeito. Né? A questão política é que determina os rumos da história desse país. E a questão política passa pelo parlamento e passa pela luta social. Então não é possível pensar que dentro do Congresso Nacional a gente não tenha que ter os nossos representantes. Porque uma boa parte daqueles médicos que estão no Congresso Nacional já deixaram de ser médicos há muito tempo.
mas nós precisamos ter médicos que verdadeiramente estejam lá, mas que defendam o interesse da categoria médica. Isso nós precisamos viabilizar elegendo colegas para essas funções. E aí tem que ser em todos os níveis. Na área das câmaras dos vereadores, na Câmara Distrital, aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos que ter representantes em todas as esferas políticas, legislativas do país, porque isso é de fundamental importância para a nossa luta. A outra questão que se apresenta, que é a criação da Confederação Nacional dos Médicos, essa é uma etapa superior da organização da luta dos médicos. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás confederações que englobavam os profissionais liberais. Então nós não tínhamos uma confederação que pensasse exclusivamente na pauta dos médicos. A nossa casa, né? A nossa casa. E eu acho que a partir do momento em que nós viabilizamos, demos o pontapé inicial na construção da Confederação Nacional dos Médicos, nós demos um passo muito importante à frente que vai com certeza garantir uma qualidade maior da nossa luta, do nosso movimento em âmbito nacional. Então a Confederação é um instrumento superior que está para ser viabilizado agora, já estamos viabilizando, e uma vez viabilizado, com certeza ele trará um reforço muito importante para a luta dos médicos no Brasil. Você como presidente da FENAM, que precisamos fazer a plataforma para a Confederação Nacional dos Médicos ir embora, a gente tem certeza que você fará de tudo para isso, né, Jorge? Sem sombra de dúvidas, o meu compromisso, o meu mandato vai ser nessa linha. Perfeito. Né? Consolidar o que nós temos, ampliar o que a gente ainda não conseguiu ampliar, unificar o que não está unificado. Eu acho que essas três vertentes podem garantir para a gente um avanço importante para a luta dos médicos brasileiros. E quando a gente fala da luta dos médicos brasileiros, nós estamos falando da população, que é o público-alvo do nosso trabalho, né? O médico, quando ele se prepara, quando ele estuda, faz faculdade, se forma para atender a população, né? Então a luta dos médicos não é uma luta dissociada da luta da sociedade, é uma luta que está integrada. E essa integração precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar essa integração com a luta social, participar mais dos movimentos sociais, mas é claro, sem perder de vista o movimento dos médicos em todo o território nacional. Se a gente conseguir encaminhar a luta da FENAM por essas três vertentes e associar isso à luta da sociedade de uma forma geral, eu tenho certeza que o povo brasileiro sai vitorioso desse movimento. Ok. Darcy, está chegando mais algumas perguntas, mas eu vou tomar liberdade aqui no programa. Você acabou de assumir a FENAM. De todo esse apanhado, de tudo que você respondeu, e vamos deixar aqui a última pergunta aqui, faça mais para a nação hoje, você que tem a caneta na mão da FENAM, que nós temos os 27 estados para tomar conta dos sindicatos, para levar essa força de luta para os sindicatos, pontuais. Você já falou da Confederação Nacional dos Médicos. A sua estratégia junto com o grupo nos seus 2 anos de presidência da FENAM. Eu estou insistindo nisso porque a FENAM é a mãe, né? E agora ela tem uma situação superior, que vai dar mais importância a isso, mais acolhimento aos médicos e uma hierarquia que está acabando de se concretizar. Então você com 2 anos de mandato, que eu acho que é um bom tempo, você vai conseguir fazer muita coisa. Dentro das perguntas que você recebeu, fecha o seu trabalho para nós. É muito importante isso, porque estão me perguntando isso aqui. Eu quero dizer aos nossos colegas e a quem esteja nos ouvindo e vendo nesse momento, que nós não podemos largar a esperança, né? Apesar do cenário político que o país vive de grande turbulência, né? Inclusive com o presidente ameaçado de perder o mandato, né? Isso tudo traz sérias repercussões à vida da população brasileira, mas isso não é o fim do mundo, né? Isso é algo que ocorre circunstancialmente, mas nós vamos ultrapassar essa fase. O povo brasileiro tem experiência nessa questão e vai ultrapassar esse obstáculo que hoje traz sofrimento, traz dúvidas, traz enormes dificuldades à população de uma forma geral, mas nós vamos superar essa dificuldade. Agora, o que nós precisamos nos convencer é que os desafios que estão postos hoje, que na verdade, o que está em curso hoje no Brasil é uma reforma do Estado sem ter uma Assembleia Nacional Constituinte. Estão querendo remendar a Constituição brasileira sem que esse Congresso Nacional tenha sido eleito para fazer isso. Nós precisaríamos ter um Congresso Nacional eleito, um Congresso Constituinte, para poder rever a Constituição como estão revendo de forma violenta, de forma arbitrária. Isso, evidentemente, ocorre porque, na correlação de forças, nós não temos ainda
vamos dizer assim, uma condição superior a esses que estão hoje no poder. Então, eu acredito, e não vejo outro caminho, da luta. A única opção que nós temos é a luta contra o que está aí para violentar o médico, para violentar a população. Essa luta é que precisa ser bem organizada, precisa estar preparada. Nós precisamos incorporar à nossa luta tudo que representa o avanço da ciência, da tecnologia, dos canais de comunicação, do debate, da linguagem que a gente tem, principalmente com o jovem médico. Quer dizer, nós temos um conjunto de situações que já se evidenciaram como situações importantes para as lutas de uma forma geral. Nós temos que trazer tudo isso para dentro da luta dos médicos brasileiros, que com certeza, incorporando tudo isso, com a FENAM mais fortalecida e unificada, com a Confederação Nacional dos Médicos consolidada enquanto instituição, e tudo isso articulado em âmbito nacional com as demais entidades e até fora dela, no plano internacional, com a Confederação Latino-Americana e do Caribe dos médicos, eu tenho certeza que nós teremos um forte instrumento de luta que vai propiciar, eu tenho certeza disso, num curto espaço de tempo, grandes melhorias que vão nos estimular a continuar exercendo a nossa profissão. Eu compactei aqui as perguntas que mais estão dando, vamos falar assim, o Ibope aqui para você responder, né? Mais médico, cubanos e carreira de Estado. O que a FENAM, o seu mandato, vai fazer? Mais médicos foi um equívoco, né? Nós temos que abolir o mais médico com a presença do estrangeiro sem a revalidação e incluir o médico brasileiro formado aqui no país para desempenhar essa função. A outra pergunta que você me fez? Cubanos. Cubanos já respondi. E a carreira de Estado. A carreira de Estado. A carreira de Estado é fundamental, né? Pois é. O direito constitucional, direito à saúde como dever do Estado, a gente não pode pensar em que o dever, o acesso à saúde, o direito à saúde como dever do Estado, isso não pode ser viabilizado com políticas transitórias ou com políticas frágeis. Nós só podemos pensar em ter o direito à saúde com um profissional que tem uma carreira de Estado, em que ele sabe como ele vai começar aquela carreira e como ele vai se aposentar naquela carreira e com todas as garantias que qualquer carreira de Estado garante a esse profissional. É como a magistratura, como o Ministério Público, todas essas instituições que têm carreira de Estado. Você quer colocar um juiz, um membro do Ministério Público no interior do Brasil, você coloca porque ele tem uma carreira. Ele tem um salário que dignifica aquela profissão, ele tem condição de trabalho, ele sabe que depois de algum tempo ele pode vir para a comarca da capital. Então, ele tem uma carreira, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Nós não podemos pensar no direito à saúde sendo tratado dessa forma fragilizada, dessa forma precária, como tem sido feito no nosso país. Então, não tem como pensar no direito da saúde ser consagrado, de fato, como um direito, sem que esse profissional tenha uma carreira de Estado. Portanto, carreira de Estado, ela é essencial para garantir a boa assistência à população brasileira. Bom, Darcy, já chegamos ao nosso final, né? Tudo que é bom anda rápido. Anda rápido. E você deu muito ibope aqui, a gente trouxe um amigo, um colega de muito conhecimento, né? Isso nos honra muito. Eu tenho a certeza que você vai fazer uma gestão aguerrida, moderna, tanto externamente como internamente dentro da FENAM, que a Confederação vai ser um grande marco na sua gestão também, e deixar as considerações finais para você fazer e um monte de perguntas para você responder depois lá no hotel. Tenho certeza disso, que os nossos internautas estarão esperando isso. Responderei sem sombra de dúvida a todas as perguntas. E suas considerações finais? Eu quero, mais uma vez, agradecer a honra de ter recebido esse convite do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Agradecer a você, Carlos Fernando, por esse atendimento, por esse tratamento dispensado à minha pessoa. Você sempre se revelou ser um grande companheiro e agora se revela também uma pessoa que sabe fazer esse trabalho da entrevista, é uma outra face. Aprendi com o Dr. Gutenberg, viu? Então, esse é o nosso professor, né? Nosso professor. Esse é o nosso professor. Então, quero lhe agradecer também a sua atenção, o seu carinho e dizer para quem ainda permanece nos vendo e nos ouvindo que a crise, ela é circunstancial, mas sempre depois da crise, sempre depois da tempestade, o sol volta a raiar. E nós acreditamos exatamente nesse ciclo da vida. Há uma crise grave hoje, tem muito sofrimento,
Mas com a luta, a gente vai reverter tudo isso e com certeza vamos viver dias melhores. Ok. Bom, encerramos aqui. As perguntas serão respondidas pelo Dr. Darzi. Agradecer aos internautas pela audiência, pelas perguntas, pelo carinho com a gente, né? O programa se superou realmente, viu? E Darzi, seja feliz, nós estamos na FENAM com você, nós estamos na CNM, né? O Brasil todo está aí dentro da FENAM, o sindicato da grande maioria, e com certeza você vai ter uma gestão vitoriosa para os médicos, para que os médicos façam um grande atendimento com condições de trabalho à população, que tanto necessita e tem que se beneficiar disso. Essa é a função do Estado, é no que eu acredito. Muito obrigado, um grande abraço.